Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos ao Papo Reto de hoje. Eu ia fazer uns meus 500, mas com a notícia do falecido Odair, certo? Eu não o conhecia. Quero enviar os meus pêsames, não é? E as minhas condolências para a família e para a sociedade no geral, e nomeadamente para a comunidade africana, não só em Portugal. Eu quero reforçar isto. Eu comecei a minha carreira de música em 1994. Começamos com o rap, porque já nessa altura a polícia matava, assassinava, como é que se diz, membros da nossa sociedade, não é? Assassinavam homens negros, jovens negros, muitos deles menores, em operações stop, não é? Por confusões, no sentido de enganarem, que o carro era roubado, que isto e aquilo, ok? Eu tenho várias músicas que eu criei a falar sobre estes assuntos. E a dada altura deixei de falar deles, não porque não porque não é necessário, não porque não é importante, mas é que a dada altura nós avaliamos aquilo que estamos a fazer e se as coisas continuam a mesma coisa, representa que alguma coisa nós estamos a fazer de errado. Então, continuamos a manifestar, não muda nada. Continuamos a pensar que se entrarmos para a política as coisas mudam, não muda nada. Em dadas alturas houve movimentos como o Black Lives Matter e outros por causa de assassinatos, não é? Por causa do assassínio de homens negros com câmaras aos olhos de toda a gente, não é? Para o mundo inteiro ver, e fez-se movimentos e dentro daqueles movimentos descobriu-se que os cabeças eram comprados, eram corruptos, as pessoas normais e simples do dia a dia eram as que estavam a levar esse movimento a sério. Algumas pessoas envolvidas com esses movimentos dos Estados Unidos foram assassinadas, pessoas que estavam nisso a sério. E o que é que aconteceu? Não mudou nada. Não mudou nada, continuamos a ser assassinados, continuamos a ser tratados como menos animais. E alguém vai me perguntar, mas Raiz, qual é o problema? Eu vou-vos nomear dois dos maiores problemas que nós temos. Ok? O primeiro, e é o mais, importante de todos, é que nos falta a capacidade de unir. Não basta só mobilizar, ok? Porque qualquer pessoa que analisa a história irá se perceber, irá dar conta que a guerra é ganha, ok? Parte da guerra é ganha na psicologia, ok? Da tropa, ok? A tropa tem que ter um objetivo comum, não é? O exército tem que ter um objetivo comum e esse exército, nesse objetivo comum, tem que seguir uma filosofia, ok? Então, isso vem, digamos que é o primeiro desafio que nós temos, que é nos unirmos e lutarmos todos por uma filosofia só, certo? E segundo, que está diretamente ligado, é o exército normalmente segue líderes, segue homens. Nós temos demasiadas pessoas que falam bonito na praça, mas no seu espírito não são líderes. Não são líderes. Os homens seguirão homens, não por aquilo que os homens falam. E muitas das vezes nem é tanto por aquilo que os homens fazem, mas por aquilo que os homens emanam. No nosso território nós temos duas coisas. Somos fragmentados, desunidos, obviamente, e depois nós temos um dedo muito estranho para escolher aqueles que falam por nós.
Enquanto as pessoas que falam por nós forem pessoas que estão à procura de ser mediatizadas, enquanto as pessoas que falam por nós forem pessoas que estão a pensar ainda em 2024, depois que o Malcolm morre, depois que o Martin morre, depois que o Cabral morre, depois que todos estes outros grandes oradores e líderes que nós tínhamos, depois deles todos terem morrido e termos percebido que eles arranjam sempre uma forma de alguém dentro do grupo fazer o seu trabalho sujo e que na maior parte das vezes que nós estamos a tentar ir para aquele lado, que é para eles ajudarem-nos a solucionar o nosso problema, que eles acabam por assassinar os nossos líderes. Todos os nossos líderes que tentaram se inserir dentro da sua política, procurar ajuda neles e etc., todos acabaram mal, acabaram assassinados. Então, nós não temos a capacidade de nos unir, certo? Por causa de diferentes outros problemas que temos que abordar, mas a malta quer é festa, a malta quer é música, a malta quer é divertimento. Depois nós temos esta classe de liderança, estes people que lidera, que pensa que ir para a televisão é que se resolve o problema, que ampliar a nossa voz através das suas estruturas e através dos seus mídias é que resolve o nosso problema e pronto. E aí alguém diria, ele está a mandar bocas para o pessoal. Não, eu só estou a falar daquilo que constatei que é um facto. Um facto. É só seguir o rasto da história para perceber, eles nunca vão nos poder ajudar. 2, nós temos de ter uma maior sensibilidade, digamos, na escolha daqueles que nos representam, porque não basta só ter voz, gente. Isto é uma guerra espiritual em que nós estamos envolvidos. Vocês não pensem que isto é uma guerra por causa da raça, que isto é uma guerra por causa da cor. Vocês não pensem que isto é uma guerra por causa disso que vocês pensam que é. Isto é uma guerra espiritual, é uma guerra entre o bem e o mal, uma guerra entre o correto e o não correto. E demasiadas pessoas falam correto e estão nos meios incorretos. Demasiadas pessoas falam correto, mas o seu espírito está envolvido com pessoas que não são da sua tribo espiritual. Nós não podemos ganhar esta guerra enquanto os nossos líderes estarem envolvidos. Eu vejo lá em Portugal, desculpem, manos e manas que estão no batente, esses pulas todos que vocês têm à vossa volta, por enquanto não nos podem servir. Mas muitos de vocês ainda não perceberam porquê. Porque são eles é que têm estrutura, são eles é que pagam, não é? São eles é que põem dinheiro nas associações, são eles é que vos dão a luz, ok, está tudo bem, eu entendo, não estou a criticar, mas como homem, pessoalmente, aquilo que eu escolhi para mim foi, eu não vou estar famoso como a maior parte das pessoas, eu não vou estar na berra como muitos que fazem isto de outra forma, mas uma coisa eu sei, os ancestrais estarão comigo, ok? Esta questão espiritual do meu lado cada vez mais elevada, porque nós não nos podemos libertar do sítio onde nós estamos sem tratarmos do espírito daqueles que lideram esta guerra. E muitos espíritos que andam aí são corrompidos e os ancestrais estão a ver. Os ancestrais estão a ver, porque em 2024, no mundo inteiro, ainda nós não somos respeitados. E a polícia continuará a matar gente. Sabem porquê? Porque isto é uma guerra espiritual. E o próprio polícia que pega na arma e que confunde não, mas o carro, pensamos que era um carro assaltado, e não parou na operação stop. Isto tudo, se nós formos dar 2 passos para trás e analisar, isso tudo tem a ver com o processo mental / espiritual que há séculos foi posto em curso. Esta gente não nos vê de igual, não é só com os olhos, não é só com a mente, não é só com o coração, é no espírito, porque foi lá no espírito que os missionários, quando chegaram à África, nos quebraram. E eu vejo aí a malta a ter discursos e a falam bonito, mas na guerra espiritual em que nós estamos, muita dessa gente é criança. Então se os nossos líderes espiritualmente são miúdos, porque alguém que tem uma certa elevação espiritual, quando abre a boca tu sentes, o teu inimigo vai sentir,
Ele vai sentir quando tu estás numa frequência espiritual que ele nem sequer pode chegar. E é aqui que eu penso que os africanos precisam de investir, aumentarmos a nossa frequência espiritual. Isso vai automaticamente afetar, porque isso vai automaticamente nos proteger. Eu sei que é difícil eu explicar isto. E eu sei que muitos de vocês ouvem-me falar de muitas coisas. E esse gajo é exagerado. Ou podem pensar, mas o que é que esse gajo está a falar? Ok, está tudo bem. Eu não tenho a verdade e a razão em mim. Mas há umas coisas que eu já constatei e que eu sei porque acedo a este meu ser espiritual. E uma delas é o nosso espírito está quebrado. E nós não podemos querer que a justiça divina nos favoreça, enquanto nós não percebermos que a própria justiça divina está à espera que a gente se realize o quão espiritual somos. O quão espiritual somos. E porque nós não estamos a abordar esse lado, porque nós não estamos a caminhar como quem espiritualmente sabe. E nós estamos sempre nesta cena do performance. Então, porque fomos enganados e continuamos a pensar que do outro lado existem as respostas, e porque continuamos a pensar que se mostrarmos que somos intelectuais para os brancos que eles nos respeitam, e porque continuamos a pensar que se falarmos bonito, não é? E que vai nos tirar do sítio onde nós estamos. Enquanto nós pensarmos que é isso e de verdade só fazermos isso porque temos medo, a maior parte das pessoas que ainda faz isso, lá no seu espírito tem medo de abraçar a espiritualidade dos guerreiros que nós somos. Ok? Olha o Winnie Mandela, aquele tipo de espírito. Ok? O Touré, aquele nosso presidente general, esse tipo de espírito. Mas esse tipo de espírito não vem com conversas bonitas. Esse tipo de espírito não está misturado com a outra sociedade da qual eles estão-se a tentar libertar. Entendem? Mas a malta quer continuar a fazer esta cena do tudo ao molho em fé em Deus. E continuam inocentes do nosso povo a morrer. Porque os homens da nossa sociedade, os homens do nosso povo, continuam quebrados. Porque os homens do nosso povo ainda pensam que nós precisamos dos pulas, ainda precisamos do próprio sistema que nos oprime para nós podermos criar a nossa soberania, para nós podermos recuperar o nosso respeito. E enquanto assim pensarmos, representará que nós não estamos em conexão com o nosso espírito. Porque a nossa espiritualidade ancestral nunca iria se misturar para resolver este problema que está-se a passar. Nós primeiro temos que reunir o nosso povo, nós primeiro temos que ser e andar da forma que nós queremos que o nosso povo seja e ande. Mas a malta quer se misturar. A malta quer festa, a malta quer views, a malta ainda está a viver num formato que é, não, eu se fizer isto desta forma e entrar e for popular e for ali e todos ampliarem a minha voz e etc. Não, eu penso que o segredo é nós mobilizarmos-nos em segredo. Eu penso que o segredo é esse. Eu penso que o segredo não é ir publicamente fazer discursos da ABC para que lhes apontem, olha, quem é o próximo líder. Eu penso que o segredo é tu não quereres te misturar com eles, porque a dada altura são mesmo eles que vão te cortar os pés. Eu penso que o segredo é o povo entender que ainda que nós temos os problemas que nos foram implantados na cabeça, que nós estamos sempre melhor juntos do que separados. E eu penso que a solução é nós limparmos a casa. Se tu estás a pensar que eles do outro lado vão nos ajudar a sair desta situação, se tu na tua equipa predomina... Eu às vezes cenas até me passam, eu digo, mas espera aí, como é que está esse tipo de gente à volta desse tipo de pessoas que normalmente parece que nos estão a representar a nós? Eu fico confuso. Porque é nessa mensagem invisível que é passada o mesmo de sempre, que é, eles continuam na mesma estratégia de sempre, a tentar resolver os mesmos problemas de sempre, que se repetem da mesma forma, ok? Porque eles ainda não compreenderam que deste lado e da forma que eles querem fazer as coisas, já foi dito 50 mil vezes, já foi explicado, já a vida mostrou imensas vezes que por esse lado não há solução nenhuma a não ser continuar a perpetuar o mesmo sítio onde estão. Se nós queremos, digamos, resultados diferentes, nós temos que começar a ter ações diferentes e a fazer coisas diferentes.
Mas nós não estamos a fazer. Nós não estamos a fazer. Eu às vezes vou a Portugal e encontro com people que me diz tinhas razão, não sei o quê. E não é uma questão de razão. Mas porquê? Porque pensaram que podiam entrar lá dentro, envolver-se com a sociedade dominante, com a política, com o sistema, e pensaram que podiam mudar alguma coisa. Gente, são séculos de negros e negras a pensarem que dessa forma se muda alguma coisa. Olha os Estados Unidos. Há um melhor exemplo do que isso. O Obama, quando foi para o poder, o que é que mudou para os africanos? Para quem realmente sabe do que é que se está a passar, ele bombardeou bué de escolas com crianças, com isto, com aquilo. A presença, do Ocidente em África, aumentou. Porque ele foi quase como um bode expiatório para certas coisas. Então, bora lá. E depois, é tanta conversa que eu teria para vocês, porque eu vejo ainda a nossa luta ser uma cena de performance. A malta ainda está a cena dos views e bué da gente, ainda estamos bué nessa cena do impacto. O impacto mediático que certas coisas têm, etc. E gira o disco e toca o mesmo. Tem um impacto mediático durante um mês, 2 semanas, e etc. Será que as pessoas põem na cabeça que racismo é um crime, mas ainda assim as pessoas morrem por causa desse crime, sem que outras pessoas sejam culpadas? E que de vez em quando eles culpam alguém, é só para manter o povo um pouco dominado, na esperança de as coisas estão a mudar. Mas as coisas nunca mudam de verdade. Naquilo que é a profundidade do quadro geral, as coisas não estão a mudar, estão a piorar. E porquê é que estão a piorar? Porque em 2024 já poderiam estar melhor. O Elon Musk já está a vir com robôs, temos computadores quânticos e etc. E ainda há negros a morrerem, porque a polícia confundiu que o dono do carro era um ladrão. E nós vamos pensar que a culpa é deles. Não, nós nos vamos mentir e dizer que é porque os brancos não gostam de nós, porque a culpa é deles, porque eles fazem... Não. Ninguém pode respeitar um povo que não se respeita. Ninguém pode respeitar um povo que os seus líderes são fracos. Ninguém pode respeitar um povo que não se une. Então nós não nos unimos, nós não nos damos ao respeito e aqueles que as massas escolhem para lhes dar a voz são fracos. Quem planta, portanto, cultiva.